Glória a Deus. Hoje estamos no dia 32 desses 40 dias de oração, jejum e renovação pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveita nesse instante, antes da gente começar com a nossa leitura do dia, para você estar deixando seu like, deixando seu comentário e compartilhando com mais alguém essa reflexão, esse momento de oração, essa palavra, para que nós possamos chegar com o poder da palavra, abençoando mais vidas. Amém? Que seja um pequeno embaixador do reino agora, nos auxiliando nesse espalhar a palavra de Deus. Pois bem, hoje nós estamos no dia 32, continuamos compartilhando acerca do modelo de Jesus e hoje o fazemos falando sobre a voz celestial. E a passagem de hoje está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 3, versículo 22. Eu estou abrindo aqui no aplicativo, no celular, porque você sabe que o livro está em espanhol, né? Eu estou tendo a ousadia de traduzir de forma espontânea, mas eu gosto de ler a palavra diretamente na Bíblia para não ter nenhuma chance de errar na minha tradução pessoal, amém? Então, Lucas capítulo 3, versículo 22, na parte B do versículo, que está dizendo, então, veio a voz do céu, né? Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 3. Eu estou vendo qual é a tradução, Almeida atualizada. Pronto, escolhi essa. Amém? Então diz assim, e uma voz disse do céu, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O Evangelho, segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 3, versículo 22. E uma voz disse do céu, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Estamos falando sobre a voz, o modelo de Jesus, aonde manifestamos essa voz do céu. Estou um pouquinho assim, sabe, porque nós estamos acompanhando as notícias nesse terceiro dia de guerra contra Israel, e verdadeiramente hoje uma das notícias que mais me abalou foi o anúncio das 40 crianças, 40 bebês que foram decapitadas, né? Infelizmente, uma notícia muito triste, e acho que eu entendo realmente que mais do que nunca nós precisamos ouvir a voz de Deus. Temos ouvido muitas vozes, temos nos deixado levar pelas coisas que se falam nas redes, pelas coisas que estão sendo compartilhadas. Eu tenho ouvido e visto comentários de pessoas apoiando ainda esse terrorismo, pessoas que estão totalmente vitoladas com os ideais, com as ideologias, né? Seguindo monstros, se deixando contaminar de uma forma ao ponto de esquecer simplesmente a humanidade, né? Isso realmente tem sido anunciado, faz parte dos anúncios que a Bíblia nos faz ao respeito dos últimos tempos. Então, nesses dias, enquanto nós continuamos no nosso ajuno, eu tenho colocado em oração essa intercessão por Israel. Eu animo você a também estar intercedendo. Claro, também pelos civis,
pelos inocentes que também agora se somam do outro lado da fronteira, né? Porque claro que tem inocentes na terra de Gaza, mas tem profecias falando a respeito de Gaza, do futuro de Gaza. Amém? Eu vou estar compartilhando a respeito disso. Muitas pessoas estão apoiando essa invasão a Israel, argumentando a toma de Gaza, né? Então, a toma de uma região de Gaza, né? Mas a verdade é que essa briga já vem de muito, muito tempo atrás, muito, né? Estamos falando de mais de 2000 anos, porque essa luta tá antes da Bíblia, da própria Bíblia ser escrita, tá antes de ser recopilado os livros da Bíblia para poder formar o cânon bíblico, né? Tem livros que foram escritos, como o de Zacarias, muito, muito tempo antes da chegada de Jesus. Então, nós estamos falando de um bom tempo, de um bom, mas muito, muito tempo. Então, a gente não pode estar falando desse conflito de 70 anos atrás, gente, pelo amor de Deus. Isso vem de longa data, de muito, muito antes de que a terra prometida fosse entregue ainda, né? Então, nós precisamos conhecer. A palavra de Deus nos insta a nós estarmos crescendo na graça e no conhecimento. Então, eu vou estar preparando esse material, eu assumo esse compromisso com vocês, mas não estarei fazendo apologia ao ódio, gente. Eu não vou estar animando ninguém a estar... A gente precisa orar. A gente precisa só ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Nós precisamos saber o que Deus requer de nós em cada tempo, em cada situação, em cada momento da nossa vida e da vida que nós temos em volta da nossa vida. Amém? Então, hoje, acho que eu entendo, é o terceiro dia, domingo, segunda e terça, falando do modelo de Jesus. Não podia ter sido chegado esse estudo sobre o modelo de Jesus num tempo mais propício do que esse. Mais do que nunca, você e eu, porque eu tenho ouvido e visto pessoas que se dizem cristãos estar apoiando esse terrorismo, justificando essa toma das terras 70 anos atrás, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós precisamos acordar como filhos de Deus. Nós precisamos saber o que Deus diz, antes de tudo, o que Deus diz ao respeito. E tem coisas que ele já escreveu, já deixou registrado, para nós sabermos nos posicionar em situações como essa. Ele já deixou registrado. Aqui ele deixa bem claro o que ele vai fazer com essas terras que estão cercando e que estão em constante conflito com o povo de Deus. Você goste ou não, o povo judeu é o povo escolhido por Deus. E tem promessas que vão se cumprir, custe a quem custe, queira quem queira, aceite quem aceite, vão se cumprir. Porque Deus é com o povo judeu. Amém? Então, vamos procurar conhecer, se informar, estudar, aprender e, sobretudo, buscar ouvir a voz de Deus. Então, se ouviu do céu uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas 3, 22b. Esta experiência aprofundou em Jesus a sua consciência messiânica e o revelou como o Filho de Deus. A Trindade se manifestou plenamente no batismo de Jesus, que constituiu a entrada formal ao seu ministério, começando
assim, com a bênção, a aprovação do Pai e com o poder do Espírito Santo sobre ele. Aqui, como dizer em português, a orquestra divina da Trindade se manifesta com toda a sua glória e esplendor. A música celestial e divina foi acompanhada de uma lírica que deixou bem em claro de que se tratava tudo aquilo. Uma voz do céu, com um timbre sobrenatural, ressoou de maneira esplendente, esplendorosa, dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O que significou para Jesus ouvir a voz de Deus? A voz do céu proclamou umas palavras da Escritura. O Salmo 2 proclama o ascenso do Rei ungido, o Filho de Deus, quem governará as nações com vara de ferro. Veja Isaías 42, 1 ao 6 também. É a primeira de uma série de profecias sobre o Senhor, quem tem sido escolhido para levar a fé verdadeira aos gentis, e quem, ao cumprir a sua missão, deve sofrer humilhação, rejeição e morte. Desta maneira, as palavras que Jesus ouviu devem ter confirmado que era o desígnio para estas duas coisas. Qual era o desígnio, né? Rei ungido e servo sofredor, enviado para estabelecer o reino de Deus. Essa é a razão pela que tanto Jesus como João Batista ouviram uma voz do céu. E provavelmente também os testemunhos ali presentes, como ocorreu mais tarde na experiência da transfiguração, onde os 3 discípulos ouviram a voz. Note, perceba que em ambos os casos encontramos a Trindade se manifestando de maneira dinâmica. O que significa para nós ouvir a voz de Deus? Como seguidores seus, a voz celestial tem o mesmo sentido. Por Cristo somos filhos e filhas de Deus. E como Ele, temos o mandado de comprazer o Pai em tudo. Especialmente no cumprimento da nossa missão neste mundo. Ser luz para as nações, abrir os olhos para os cegos, livrar do cárcere aos presos e do poço aos que habitam em trevas. Veja Isaías 42, do 6 ao 7. A maneira de lograr isso é exatamente como Cristo fez, como reis e sacerdotes, exaltados e vitoriosos, e como servos dispostos a morrer por ele. Nosso Pai Celestial nos anima permanentemente, nos lembrando uma e outra vez: Tu és o meu filho amado. Estaremos à altura desse tremendo desafio? Oremos então para que o Espírito Santo que ungiu a Jesus seja quem nos infunda, fortaleça e tudo o que necessitamos para cumprir com a vontade do nosso Deus. Oremos para que Ele abra nossos ouvidos para ouvir a sua voz, nos animando, nos orientando pelo caminho que devemos andar. Oremos para que Ele sensibilize os nossos corações para sentir a sua satisfação cada vez que tenhamos que lhe obedecer e cumprir com o nosso dever. Oremos para que cada dia nós possamos ver os céus abertos e experimentar a graça celestial que se derrama sobre as nossas vidas e ministérios. Oremos para que de maneira contínua Deus nos confirme em nossa identidade como filhos e filhas seus, de modo que possamos agir conforme a nosso
DNA divino, e não segundo o da natureza humana pecaminosa. Imediatamente depois de seu batismo e de passar pela prova das tentações, Jesus começou o seu ministério terrenal. Nos cabe a nós fazer a mesma coisa. Vamos começar cada dia na cima do monte da transfiguração, ouvindo a voz de Deus, para que ao descer logo a ministrar o seu nome no vale da necessidade humana, possamos estar prontos. Carreguemos nosso ser interior com a plenitude da sua presença e poder, para poder servir com entrega total e esforço a um mundo necessitado. Vamos agir como verdadeiros filhos e filhas do Rei, sabendo que todo o que façamos em nome de Jesus satisfará ao nosso Pai Celestial. Nós precisamos, mais do que nunca, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos colocar mais do que nunca como instrumentos afinados nas suas mãos. Nós precisamos mais do que nunca ouvir a voz de Deus. Não pare de clamar, de pedir, de se esforçar, de se consagrar, de buscar ouvir a voz de Deus. Não se conforme com menos do que isso. Não se conforme com menos do que isso. Não se conforme. Ainda não escutou a voz de Deus? Se eu pude, você pode. Todos nós temos acesso ao trono de Deus. E eu quero ouvir outra vez. Eu não me conformo com as experiências que eu tive no passado, porque ninguém vive das experiências do passado. Cada nova experiência nos leva ao próximo nível na presença de Deus. Cada nova vivência nos leva a viver a Cristo de fato. Nós precisamos entender que estamos lidando com uma pessoa. Deus não é uma coisa, não é mais um dos deuses desse mundo. Ele é real, ele é vivo e vive para sempre, e para sempre reinará. Então, por mais trágico que possam ser os acontecimentos nessa terra, nós precisamos nos focar naquele que criou todas as coisas e que ainda nos advertiu que a humanidade, influenciada pelo inimigo, levaria o mundo a viver o que está vivendo hoje. Você e eu não precisamos fazer parte daqueles em que os últimos tempos se esfriariam o amor. Qual é o amor? É o teu amor? É o meu amor? Não. É o amor de Deus nas pessoas, o que está se esfriando, porque é esse amor o que faz a diferença. É esse amor que nos leva a nos amar uns aos outros, a nos cuidar, a nos guardar, a entender a nossa humanidade, a nos suportar. A falta do amor de Deus nos leva ao ódio, à divisão, às guerras, às monstruosidades, à crueldade que nós temos visto acontecendo. As coisas mais terríveis que eu já vi que o ser humano é capaz de fazer, ele o fez debaixo da influência do inimigo, debaixo da direção, da instrução do inferno. Então, o que faz a diferença é o amor de Deus. E como é que eu ativo o amor de Deus na minha vida? É simplesmente buscando a presença de Deus através de uma vida de oração, somando uma vida com a palavra e uma vida de consagração. Sabe as três colunas da nossa vida cristã que nos levam a colocar a nossa fé em ação, a gente não viver só dizendo que é filho de Deus e vivendo como se não fosse. Se você não tiver palavra de Deus no teu coração vai continuar sendo mundano, carnal.
E você ainda, de não viver o sobrenatural, você vai ser um instrumento do inferno para a tua família cristã. Você vai viver dando lugar ao inferno na tua vida para que ele te use como marionete. Vai ficar sem entender por que as pessoas se afastam de você. Acontece que você está dando lugar à maldade. O inimigo não pede permissão, não pede licença. Ele entra pela brecha que você der, seja ela pequena ou grande, ele entra, aproveita a oportunidade, ele está rodeando você o tempo todo buscando a oportunidade de entrar. E a gente é humano, a gente vacila, a gente precisa correr à presença de Deus todos os dias, pedindo para Deus nos ajudar, nos render à presença de Deus, declarar que a gente se rende, que a nossa vida pertence a Cristo, Senhor, um novo dia, Senhor, obrigado por esse dia, eu te entrego o meu dia, a minha vida está nas tuas mãos, toma o teu lugar, me mostra o que fazer, como viver esse dia. Não permita, Senhor, que o inimigo tome a minha vida, meu Deus, em nome de Jesus, me livra do mal, me livra de mim mesmo, eu someto a minha carne a ti. Me mostra o que eu devo fazer para eu melhorar, para eu tirar de dentro de mim a melhor versão da minha vida, que é aquela que o Senhor desenhou. Nós precisamos desesperadamente de Jesus na nossa vida, porque nos tornaremos monstros, como nós estamos vendo ali fora. O amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Esse se esfriar do amor de muitos é um dos sinais. A aposentação da fé, guerras e rumores de guerras. Nós estamos vivendo isso, meu povo. Nós precisamos acordar. Não tem por que ser na tua vida. Enquanto você tiver ouvidos, ouça. Enquanto houver tempo, procure a presença de Deus. Enquanto tiver tempo, não veja, não fique medindo quando ou quando não pregar. Há tempo e fora de tempo. Enquanto se puder anunciar ainda a palavra, faça isso, usa as tuas redes. Sim, não se limite à tua igreja. Sim, tem gente que não quer usar as redes sociais, tendo essa ferramenta, não quer usar porque não quer. Se não quer aparecer, não precisa aparecer. Copia um versículo da palavra e posta, meu filho. Você não sabe como isso pode chegar na vida de alguém na hora certa. O resto você entrega na mão de Deus. Senhor, tome de conta das minhas redes. Mas não seja omisso. Não seja omisso. Não seja omissa. Amém? Hoje é o tempo em que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Exclamamos, precisamos orar por aqueles que estão sendo invadidos nas suas casas numa noite qualquer. Estão sendo decapitados, estão sendo estrupados, estão sendo violentados, estão sendo esquartejados. Nós precisamos ter empatia com a dor alheia. O amor de Deus nos leva a ser empáticos com a dor alheia. O nosso amor é egoísta demais, ele pensa só na gente, no bem próprio. O amor de Deus, ele se doa por inteiro. Araman, tereme canturi, me quebadas, tereme comanácia. Nós precisamos imitar o modelo de Jesus. Sair do nosso conforto e fazer alguma coisa ao respeito. Você não sabe o que fazer? Pergunte para Deus, use esse tempo para ouvir a voz de Deus. Não pare até ouvir a voz de Deus. Se eu pude, você também pode. Eu não vou parar de falar isso. Se eu pude, você também pode. É só você fazer o que tem que ser feito. Busque, peça, peça. Se tem algo que Deus tem prazer em nos dar, são as coisas do céu, porque nós precisamos dela para sobreviver nessa terra. Eu oro porque ouvidos
sejam abertos através desta transmissão. Abre os ouvidos do teu povo, Senhor. Em o nome de Jesus, aonde se ouvir esta mensagem, Senhor, chegue nesses ouvidos, abrindo os ouvidos para ouvir a tua voz. Abre os ouvidos do teu povo para que possam ouvir a tua voz. Abre os nossos ouvidos, Pai. Eu não me conformo com as experiências do passado. Eu quero viver novas experiências na tua presença. Eu quero mais de ti. Eu quero ver a tua revelação, a tua manifestação. Eu quero o que hoje, Senhor, o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa gratidão pelo grande privilégio de sermos chamados filhos e filhas Deus tuas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te vejo amanhã, no dia 33 desses 40 dias de jejum, oração e renovação pessoal. Que Deus te abençoe. Até amanhã.